A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Oi, gente amada, gente querida, paz do Senhor Jesus. E aí, como você está? Tá tudo jóia por aí? Jean Peterson sou eu e eu vou chegando aqui na Rádio Maior Amor neste sábado abençoado com mais um programa Por Dentro da Bíblia. E aí, você tá bem? Como que estão as coisas por aí? Tá bom o fim de semana? Calorão? Tá frio? Enfim, não importa, o importante é que você está comigo aqui na Rádio Maior Amor, no nosso programa de estudos bíblicos que vai ao ar todo sábado ao meio-dia. Todo sábado ao meio-dia eu tô aqui na Rádio Maior Amor. Domingo tem a reprise às 13 horas e depois a gente coloca lá nos podcast para você escutar quando você quiser aí, sempre tá tudo lá para você. E lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o 44 99754 0049. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor. Tem o facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. Você pode participar e esse tempo seco não perdoa. Garganta seca, nariz seca e tudo seca. Meu Pai amado, só o Senhor, hein? Pra dar graça. Mas é isso. E você pode nos ouvir pelos podcasts, como eu já falei. Você pode me escutar no Spotify, ou no Deezer, ou talvez no Apple Podcast, no Spotify, não é? No Amazon Music, Google Podcast, enfim. Você pode pesquisar lá, Por Dentro da Bíblia. Tem mais de 140 programas para você escutar a palavra de Deus. No carro, em casa, lavando louça, no trânsito, no metrô, no ônibus, né? No ônibus. Enfim, você pode escutar a rádio, escutar o programa Por Dentro da Bíblia. E também, né, a Rádio Maior Amor. Por que não? Baixa o aplicativo aí, você que não tem. Escuta! E Deus é bom. Deus é bom. Estamos aqui, vamos mandar abraços para os nossos ouvintes, né? Acedir, Presidente Prudente, São Paulo. Se eu não mandar alô, ele vai falar depois. Olha, eu tava escutando. Olha, manda alô pra mim que eu tô fazendo almoço. Meu lombinho de porco te escutando, então eu tô mandando alô pro meu irmão, não é? Pois é, bênção demais. Quero mandar abraço também pra Irani, lá de Fortaleza, Estadão do Ceará. Sempre ela tá ouvindo, às vezes ela manda áudio, às vezes ela manda texto, às vezes não manda nada, mas depois ela fala que ouviu. Se ela não ouve ao vivo, ela ouve nos podcasts. Tô sentindo falta do Miltinho Passoni. Ele deve estar escutando lá em Maringá, né? Tá no evento da igreja lá, né? Que bênção. É isso também. Um alô pro pastor Jailton lá em Areia Branca, no Sergipe. Ministério Peniel. O Dudu, o Eduardo, o povo todo lá. Que bênção. Deus é bom, né? Deus é fiel. Um alô pro pessoal de Areia Branca, né? Pastor Adilson e família, todos lá no Sergipe. E o Edivaldo Tio Dil, será que tá ouvindo em Vitória da Conquista? Bom, não sei, manda um abraço pra ele. Vai mandando mensagem aí se você quiser participar, que no decorrer do programa a gente vai vendo aqui, né? E vamos estudar a palavra de Deus? Vamos lá, para isso que o Senhor nos chamou, né? Então vamos estudar um pouquinho aí para não perder o costume. Você está com Jean Peterson por Dentro da Bíblia. Eis que sinto o cheiro de carne de porco. Bom, é isso. Vamos estudar a palavra de Deus. Que coisa, né? Gordo só fala em comida. É só o Senhor para ter misericórdia. Mas a gente não bebe, não fuma, não foge. A gente obedece a Deus na medida
do possível, pede e clama a Ele pela misericórdia, aí sobra para comer, né? Pois é, vamos estudar a palavra de Deus, que acho que é o melhor que a gente tem a fazer, né? Daqui uns dias eu vou lançar um podcast culinário aqui na Rádio Maior Amor, um programa culinário, não é podcast, falar de comida aqui também, né? A gente fala, a gente não faz não, mas a gente gosta de comer. Então, vamos falar das coisas de Deus. Vamos lá. Olha o tema do programa de hoje. Você que acompanha as redes sociais da Rádio Maior Amor, no Facebook, no Instagram, Rádio Maior Amor Oficial, você já sabe o tema do programa. A gente publica lá. O tema é: e se os judeus tivessem aceitado o Senhor Jesus como Messias? E se eles tivessem aceitado, recebido o Senhor Jesus como Messias, reconhecido como Messias, o que teria acontecido? Vamos saber? No programa de hoje vai ser muito interessante, não é? Então, Israel é a nação escolhida por Deus, não é? Você sabe, Abraão é o canal de Deus, não é? Deus escolheu Abraão e de Abraão veio a nação de Israel. Você sabe, Deus fez muitas promessas para Abraão, e aí a gente se lembra do pacto abraâmico. Eu já falei sobre isso no programa sobre a aliança eterna, se eu não me engano foi o 140, não vou repetir tudo aqui, mas o Senhor fez vários pactos com a raça humana e com Israel especificamente. Então, Deus escolheu Abraão, e de quem descendeu ou descende, né, a nação de Israel. E Deus escolheu Israel para trazer todas as promessas, os pactos, o reino, tudo aquilo que Deus programou para redimir a humanidade, sabia? Por meio de Israel. Tanto que de lá veio o Messias, o Senhor Jesus, o nosso querido, amado Senhor e Salvador. Não é? E só que Israel não andou direitinho, não. Você sabe bem, Israel sempre pisava na bola. Eita, complicado. Quando eles obedeciam, você pode ver Deuteronômio 28, 29 e 30. Esses 3 capítulos, né? Então, você vê a questão da obediência. O Senhor dizia, se vocês obedecerem, fizerem o que eu ordeno, vocês vão ser abençoados, vocês vão prosperar. Mas se vocês não obedecerem, vai acontecer a maldição. Vai cair maldição sobre você. Você pode ver no final do Deuteronômio 28 que o Senhor falou que se vocês não obedecerem, Israel, vocês serão espalhados por aí, né? Você vê no capítulo 30 também. Vai acontecer. Só que o Senhor falou, se acontecer, depois eu trago vocês de volta. Leia depois, eu não vou ler aqui, porque é muito grande, mas leia depois. São 3 capítulos lindos da palavra de Deus. Você vai ver a questão da obediência, né? E como somos gratos ao Senhor pela sua graça que nos capacita a obedecer a sua palavra. Por nós mesmos, meu amigo, não dá, não tem como. Somos tão falhos, mas a graça dele nos capacita. Então, tá ali. Israel pisava na bola, né? Israel, um exemplo com Josué, foi muito bem, né? E foi indo, tal. Os reis também, eles pediram reis, o Senhor deu, com Saul, Salomão, Davi, não nessa ordem, né? Saul, Davi e Salomão. Foi indo bem. Só que aí Salomão desviou, aí começou a desgraça toda, né? E aí foi até a divisão do reino, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Você já sabe mais ou menos da história. Se você ouve por dentro da Bíblia, você já sabe. E se você ler a Bíblia também, tá? Tem que ler. Então, Israel sempre pisava na bola. Esse é o panorama de Israel. Mas o Senhor não deixaria de cumprir as suas promessas para Israel. Jamais. O Senhor cumpre suas promessas na minha vida, na sua vida. Tem promessas que são condicionais e outras que não são. Não é? Em se tratando de Israel, por exemplo. Então, o Senhor, ele cumpre suas promessas. E aí vamos avançando, nós vamos entender mais, ampliar o nosso entendimento, não é? Depois, antes do nascimento de Jesus,
houve um período em que o Senhor ficou em silêncio, não houve profetas falando com Israel, não é? Aí de repente, nós vamos aqui, apareceu João Batista e falou assim, Mateus capítulo 3, verso 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparação para quê, irmão Jean? Para receber o Messias e seu reino, não é? Israel, o Senhor falou isso com Israel, se arrependam porque eles não enxergam até hoje que estão no caminho errado. O panorama é esse, tá? Para você entender primeiro a introdução. Então, Israel não enxerga que está rebelde. E esse era o contexto daquela época. Israel não enxergou, não é? E como que eles receberiam o reino de Deus? Se arrependendo. Quando nós recebemos, não gosto de falar aceitar, tá? Eu gosto de falar receber. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é só Senhor e só Salvador, é os dois. Primeiro nós nos arrependemos. Aí o que acontece? O reino de Deus é implantado em nós, no nosso coração. E quando Jesus começou o ministério dele, era assim: arrependei-vos, Mateus 4,17. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Israel, muda de vida. Olha para mim, olha para mim. Então, o que acontece? Você sabe? Israel rejeitou, não é? Rejeitou o Messias. Antes disso, eu quero falar sobre o Evangelho de Mateus. Sabe como que você vai ter esse panorama todo do que eu estou falando aqui? Lendo o Evangelho de Mateus. Foi escrito para os judeus. Então nós precisamos entender de maneira mais clara o Evangelho de Mateus. Como que ele é dividido? Mateus capítulo 1, capítulos 1 ao 11, Mateus ele apresenta Jesus como o Messias de Israel. Não é? Jesus ele se apresenta como o Messias para a nação de Israel e oferece o reino. E aí você vai ver o Sermão do Monte, etc. Em Mateus capítulo 11, verso 2 a 16, verso 12, aliás, Israel se opõe, fala, não quero esse rei, não quero, e testava, e duvidava, e blasfemava, e não queria. Em Mateus capítulo 16, verso 3 em diante, você vê a rejeição. Israel fala assim, não temos outro rei senão César. E aí Mateus 27, aí você vê a partir do Mateus 26 o contexto da crucificação, é o ápice, né? Então Israel rejeitou o Messias, né? Tô dando um panorama para você, né? Você já sabe da história. O que acontece? Um texto duro da palavra do Senhor, aqui que eu quero falar para você. Mateus capítulo 23, versos 36 ao 39, olha o que fala a palavra do Senhor. Ó que duro quando rejeitamos ao Senhor. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus sofreu a rejeição na pele por mim e por você. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não os quisestes? Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando que vai acontecer isso, irmão Jean? Quando Israel, no final do milênio, no final da tribulação, ele entender, ele receber o Messias. Você lê lá em Apocalipse, não é? No capítulo 1 você vê que Jesus diz que todas as tribos da terra se lamentariam. Acho que é 2:7, né?
todas as tribos da terra se lamentariam, veriam o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens. Israel, quando estiver cercada por todos os lados, ela finalmente vai dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Esse é o panorama, tá? Então Israel não aceitou, não é? E você veja, vou citar mais um texto, tá? Mas você não vai falar, irmão Jean, o que teria acontecido? Calma, vou falar, deixar você curioso aí, não é? E em Lucas 19 tem um texto interessante, não é? Vou ler aqui para você, né? É legal, eu gosto desse texto. Lucas 19 é o trecho em que Jesus monta no jumentinho, não é? E no verso 36 diz: indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Aí, para resumir a história, apareceram alguns fariseus: repreende os seus discípulos aí que eles estão blasfemando, Aí o Senhor Jesus falou: se eles se calarem, as pedras clamarão, não é? Só que diz que o Senhor chorou, vendo a cidade, chorou sobre ela. Eles rejeitaram mesmo, não é? Se tu conhecesses ao menos este teu dia, neste teu dia o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Aí olha o que o Senhor Jesus falou no 43. Porque dias virão sobre ti, que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te espreitarão de todos os lados. E te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Então, Zacarias, isso aqui foi falado primeiro por Zacarias, capítulo 9, verso 9, não é? Querendo ou não, cumpriu-se a profecia. O povo gritou, mas a maioria rejeitou, não é? Só que aí o interessante que eu queria chegar, né? Se Israel tivesse recebido o Senhor Jesus realmente naquele dia, Jesus seria coroado rei. Só que aí, como se cumpririam as profecias sobre Jesus? Aí que eu questiono. Um exemplo, se os judeus tivessem recebido o Senhor Jesus como Messias. Tudo bem, aceitaram, beleza. E aí? Só que tinha profecias. Salmos 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? A crucificação, não é? Isaías 53 fala, né? Como ovelha para o matadouro, não abriu a sua boca, foi ferido, pisado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que aconteceria? Tudo isso não se cumpriria? Como que ia ficar, irmão Jean? Não. Veja bem. O Senhor é soberano, tá? Então o Senhor tinha um plano. O Senhor sabia, dentro da sua onisciência, o que é isso? Ele sabe de tudo, tudo. Ele não pode ser pego de surpresa. Gosto dessa expressão. Deus não é pego de surpresa. Eu sou, ele não. Então ele sabia que Israel rejeitaria o Messias. Israel rejeitou, então o plano foi adiado. Então Deus adiou o plano para Israel até depois, né, do arrebatamento da igreja. Assim cremos, tá? Já falei sobre isso em alguns programas. Então o Senhor adiou o plano. Aí o Senhor fundou a igreja em que judeus e gentios formam um único povo, né? Se um judeu, um israelita, se converter, receber o Messias, ele é recebido na igreja. Ele é povo de Deus, ele faz parte do povo de Deus. Isso aí é muito claro. Mas como nação, Israel rejeitou. E tudo vai se cumprir no final da grande tribulação, como eu já falei. E Israel vai receber o reino, não é? Vão se cumprir todas essas profecias acerca do reino de Deus que eles rejeitaram. Mas e se eles tivessem aceitado? O Senhor deixaria de cumprir? Jesus não seria crucificado? Como que seria? Não, creio sim, meu irmão, minha irmã. Jesus viria, ofereceria o reino, Israel ia recebê-lo como Messias.
Só que aí a notícia ia correr. E não é fake news, ia correr. Ia chegar no Império Romano, era o império dominante na época. Olha, Israel coroou um rei, sabia? Israel coroou um rei. O que acontece? O Império Romano ia partir para cima, não é? E iria acontecer o que foi profetizado no Antigo Testamento. A tribulação. Ia acontecer. O Império Romano teria chegado com suas legiões em Israel, ia crucificar o Senhor Jesus. Isso era uma pena de morte no Império Romano, não é? Seria morto, seria sepultado, ressuscitaria no terceiro dia, implantaria o reino. Israel recebeu. Uma hipótese, tá? Jesus implantaria o reino, iria destruir o anticristo, que era o imperador romano, não é? Você veja que seria igual, né? Isso tudo vai acontecer, só que mais adiante. Veja, foi adiado o plano do Senhor. O Senhor já sabia, o Senhor não foi pego de surpresa, mas simplesmente creio que isso aconteceria, não é? Simplesmente César, que era o imperador da época, não é? Invadiria Jerusalém, Israel, haveria a grande tribulação, que está tudo profetizado, e teria tudo acontecido, como já falei. Só que, como foi adiado, isso vai acontecer no futuro de forma mais ampla, não é? Vai acontecer exatamente, não é? Exatamente isso na época da grande tribulação. Não aconteceu no passado. Poderia ter acontecido, sem problema nenhum. O Senhor ia cumprir seu plano, isso não ia atrapalhar, não é? Mas não aconteceu. Então, isso vai acontecer no futuro. Veja que há uma correlação. Foi adiado o plano, foi adiado, mas ele vai se cumprir, não é? O Império Romano restaurado é o Império do Anticristo, não é? Podemos falar sobre isso em outro programa. O Império do Anticristo, que vai reinar na grande tribulação, vai invadir Israel no final dela, da grande tribulação. E o Senhor Jesus virá sobre as nuvens para livrar Israel. Aí ele vai julgar a terra e implantar o seu reino. Não é lindo? Não é lindo? Vai acontecer, sabe? Vai acontecer. Se tivesse acontecido, amém, tá tudo bem. Eu vejo que tá tudo bem, né? Eu acho legal essas coisas, né? Tá tudo bem, e o Senhor salvaria todos e acabou, né? Tá implantado o reino, fechou. Adiou, Israel não quis. E o plano de Deus, meus irmãos, é perfeito, não é? A igreja nunca tinha sido profetizada no Antigo Testamento, entendo eu e vários outros estudiosos, não é? A igreja é pro Novo Testamento, não é? Então o Senhor sabia, não é? Paulo chamou de mistério, o Senhor Jesus chamou de mistério, não é? E a igreja era um mistério, né? A igreja, Deus sabia que Israel não ia aceitar, tá? Isso eu quero deixar bem. Irmão Jean tá falando besteira aí. É só pra gente pensar um pouco. Deus, em sua onisciência, sabia que Israel não aceitaria. Então, Senhor Jesus planejou a igreja, que ele sabia que Israel o rejeitaria. Ele não pode ser pego de surpresa, né? Deus ofereceu verdadeiramente o seu reino a Israel através do Senhor Jesus. Foi oferecido, não foi, vou brincar aqui, ver se eles vão aceitar ou não. Ele sabia que Israel não aceitaria. Mas, o que eu quero que você entenda, que eu estou enfatizando aqui, é a soberania do Senhor, o total controle dele na história, não é? Então, ele sabia, ele ofereceu, deu a oportunidade, porque esse era o plano, não é? Olha, Israel, você quer? Não, Senhor, não quero. Então vou dar para minha igreja o que você não quer, vou fundar a igreja. Aí daqui um tempo eu volto a tratar com você como nação, porque as promessas foram feitas para Israel e não para nós, tá? Entendemos assim, eu entendo assim. Promessas para Israel é para Israel, promessas para a igreja é para a igreja. Não se confundem, penso eu, entendo eu claramente isso, não é? Tenho esse entendimento. Então, após a igreja ser arrebatada, o Senhor volta a tratar com Israel. Israel está em disciplina. Israel está de lado. Quando Deus terminar, quando Deus arrebatar a sua igreja, Deus volta seu foco a Israel. No final, ele volta com a igreja para reinar com Israel e cumprir o pacto abraâmico e davídico, não é? Deus é fiel com
a sua palavra. Quero ler alguns versículos, não é? Quero ler para você, lembrando que isso que eu falei tem a ver com as 70 semanas de Daniel, tá? A última semana não foi cumprida, já falei sobre isso em um programa muito atrás, não me lembro mais o número, mas eu já falei sobre isso. Por que acreditamos nisso, não é? Então, o Senhor, quero ler alguns versículos aqui para você, não é? Olha o que o Senhor preparou. Ezequiel 37, verso 21 em diante, fala assim: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e levarei a sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Israel estava dividido, né? Reino do Norte e Reino do Sul, né? Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, com as suas abominações, e nem com as suas transgressões. E vos livrarei de todas as suas habitações e que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E aí, meus irmãos, ele vai dizendo: E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, habitarão na terra em que dei ao meu servo Jacó, não é? E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Meu Deus, é lindo, meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tudo isso teria se cumprido se eles tivessem recebido o Messias. Que lindo, eles não entenderam, não é? Olha só o que vai acontecer no final da grande tribulação, no milênio. Jeremias 31, versos 31 em diante. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança em que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para livrar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu vos ter desposado. Eles se divorciaram, né? A palavra é essa. Se divorciaram. Não quero mais esse Deus. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. De novo, né? E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecereis ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso vai se cumprir. É o reino eterno que o Senhor já ofereceu, Israel não quis. Teria se cumprido, sem problema nenhum. Como eles não quiseram, adiou, não é? O Senhor adiou. Então é isso, né? Legal, não é? Estudamos um pouquinho, um panoramazinho sobre Israel, sobre a história de Israel, e você entendeu, não é? Talvez já passou pela sua cabeça: e se eles tivessem recebido o Messias, será que ninguém seria salvo? Ele não morreria na cruz? O Messias não morreria na cruz, não ressuscitaria? Sim, ressuscitaria, mas adiantaria tudo, né? Como eles não quiseram, o Senhor falou: bom, eles não vão querer, então vamos fundar a igreja. O Senhor já tinha planejado tudo isso. Ele é soberano. Mas vai se cumprir, viu? Tá chegando a hora. O Senhor Jesus tá voltando. Você tá olhando aí, né? Você tá vendo o panorama do mundo, como é que tá? Pois é, o Senhor Jesus tá voltando. As promessas do Senhor não falham, elas vão se cumprir. Você tá vendo aí? Você prestou atenção? Deus é soberano. Vai se cumprir na minha vida, na tua vida. Vai cumprir. Ele não falha. Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis. Ele vai vir, vai arrebatar a sua igreja. Vão se cumprir as profecias todas. E ele vai restaurar o reino a Israel. E no futuro, né, estaremos todos juntos, na eternidade. Judeus e gentios, não importa. Como ele planejou, vai se cumprir. Confia no Senhor, né? Vai cumprir na sua vida, na minha vida, o que ele planejou. É isto. Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? Com um pequeno panorama aí para você, né? Olha, eu vou trazer esse tema aqui no programa Por Dentro da Bíblia, né? É isso. O que aconteceria se os judeus tivessem recebido, né?
o Senhor. Já sabe, né? João 12. Né? Mas a todos os quantos o receberam. Quem? Quem recebeu o Senhor Jesus, quem se converteu verdadeiramente, se arrependeu dos seus pecados. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, deixo para você isso aí, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo programa Por Dentro da Bíblia, sábado, meio-dia. Tem a reprise aos domingos às 13 horas e depois nos principais agregadores de podcast. Fica com Jesus, que eu vou com ele. Tchau. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.